Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar sobre o processo de colonização da América Portuguesa, as terras que pertenciam a Portugal e que deram origem ao que hoje é o nosso país. Apesar de naquela época já haverem menções, documentos mencionando essas terras como Brasil, Terra Brasilis, vamos tratar como América Portuguesa para a gente situar como colônia, fazer a diferença entre o Brasil colônia e o Brasil, que já não era mais colônia, era independente de Portugal. Então, vamos falar América Portuguesa, para se referir a esse período colonial. Entre 1500 e 1530, não houve uma ocupação efetiva do território da América Portuguesa. Por quê, Os portugueses eles estavam mais interessados no comércio de especiarias do Oriente, que estava rendendo mais lucro, então eles colocaram sua atenção mais nessa atividade. Enquanto as novas terras encontradas apenas foi dedicada à extração de pau-brasil. Para essa extração de pau-brasil não precisava fundar vilas, fundar núcleos populacionais permanentes ou grandes. Bastava pessoas para a extração. E essas pessoas para a extração desse pau-brasil eram os indígenas que eram utilizados nessa prática. Os indígenas cortavam essas árvores e trocavam com os portugueses. Essa relação de troca a gente chama de escambo, quando há um comércio baseado na troca de produto, que não há dinheiro aí. Então, eles trocavam esse pau-brasil com os portugueses por ferramentas, por espelhos, por objetos que não tinham aqui. Durante muito tempo, se colocou uma visão preconceituosa de como se o indígena fosse ingênuo demais e tivesse trocado uma riqueza valiosa como o pau-brasil por objetos sem valor. Mas vamos parar para pensar um pouco. Essa visão ela é do ponto de vista do europeu, que para ele, esses objetos eles tinham bastante nas suas terras, Tinha muito ferro, então tinha muita ferramenta, espelho e esses outros objetos metálicos que os indígenas tanto cobiçavam e que os indígenas não tinham. Por outro lado, os indígenas tinham bastante pau-brasil e para eles também não fazia sentido os portugueses trocarem aqueles objetos que para eles eram valiosos. Para os indígenas que não tinham esses objetos nas suas terras, eles eram muito valiosos. Então, acaba que cada lado considerava a troca que estava fazendo muito vantajosa, sim. E durante esse período de 30 anos, a presença dos portugueses foi dessa forma, apenas para exploração de pau-brasil. Só que o comércio de especiarias começa a declinar, a não render tanto quanto rendia antes. E, além disso, as novas terras encontradas pelos portugueses estavam sendo ameaçadas por invasões estrangeiras. Outros países tinham interesse, sim, em ocupar essa região, franceses e holandeses, por exemplo. Então, o governo de Portugal decidiu que era necessário, sim, iniciar a ocupação efetiva das terras. E em 1531, começa com o desembarque do Martim Afonso de Souza, que desembarca aqui com a missão de colonizar, de explorar e defender essas terras que pertenciam a Portugal. Então, no ano de 1532, ele funda a Vila de São Vicente, que foi o primeiro núcleo de ocupação portuguesa aqui. E é nessa vila que começa a introdução do cultivo da cana-de-açúcar, essencial para a fabricação de açúcar, a matéria-prima da fabricação do açúcar, e que era um produto muito valorizado na Europa naquela época. Então, por ser um produto que rendia bastante, por já ter experiência na fabricação desse produto nas ilhas de Madeira e Açores, Portugal introduz esse cultivo da cana-de-açúcar aqui nas terras brasileiras. Então, com o objetivo de incentivar a ocupação do território e também a produção de cana-de-açúcar, a coroa portuguesa estabelece o sistema de capitanias hereditárias. O que é isso, Se dividiu as terras que pertenciam a Portugal aqui na América em 15 lotes, 15 faixas de terras, que foram doadas aos fidalgos portugueses. O que era fidalgo, Eram nobres, ricos portugueses, que eles teriam a missão de explorar, de colonizar essas terras. Só que, veja bem, essas terras continuariam pertencendo a Portugal,
mas eles, com o dinheiro deles, eles iriam investir nessa colonização. Os donatários, que eram as pessoas para as quais eram doadas essas capitanias, eles poderiam explorar essas terras, né, com os seus próprios recursos, explorar livremente, desde que remetesse parte dos seus lucros para a coroa portuguesa. Essa doação, né, esse vínculo entre coroa portuguesa e os donatários era estabelecida através das cartas de doação. Então, essa carta de doação estabelecia essa pessoa, né, como donatário, mas deixava confirmado de que as terras pertenciam, de fato, ao Reino de Portugal. Nessa carta de doação, havia alguns deveres que esses donatários tinham, como, por exemplo, colonizar essas terras, né, ocupar, colonizar essas terras, cuidar da defesa, né, policiar as fronteiras, e também garantir o monopólio real da coroa portuguesa, tanto sobre a produção, o que fosse produzido ali, o comércio colonial e também, no caso de se achar metais preciosos, que fosse garantido o monopólio da coroa portuguesa sobre esses metais preciosos se fossem encontrados. Outro documento que também regulamentava essas capitanias era o foral. Através dele ficava estabelecido que os donatários não poderiam vender essas terras, já que essas terras pertenciam ao rei. Mas eles tinham o direito de poder deixar como herança para os seus filhos. Daí o nome capitanias hereditárias, né? Esse cargo de donatário podia ser passado para seus herdeiros. Além disso, os donatários também tinham o direito de doar sesmarias, né, que é doar lotes de terras para outros fidalgos e aí estabelecer um vínculo, né, uma relação de apadrinhamento. Também eles podiam cobrar impostos, né, e exercer o seu domínio nessa região, na capitania que ele tinha recebido. Ele também tinha o direito de montar engenhos e também de escravizar indígenas para o trabalho nesses engenhos, para o trabalho na lavoura. E o que acontece, né? Esse sistema de capitanias hereditárias acabou não dando tão certo. Apenas 2 capitanias tiveram êxito. A capitania de São Vicente, sob o comando do Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, sob o comando do Duarte Coelho. Dentre alguns fatores que a gente pode citar para esse fracasso de algumas capitanias, né, de elas não terem dado tão certo, a gente pode falar os seguintes. Entre eles, a distância entre metrópole e colônia, né? Essa distância, essa comunicação não tão eficiente, acabou atrapalhando a administração de várias capitanias. Também a resistência dos indígenas, né, que era um fator muito forte também, porque houve casos sim de invasão de indígena, de guerras, e aí acabava entrando em choque com os colonizadores e barrando esse seu processo de expansão. A extensão das terras, né, que demandava muito dinheiro para tomar conta, para policiar todas essas terras, para vigiar todas essas terras, para ocupar. Também os ataques dos franceses que estavam tentando ocupar território, fundar a colônia na região da América Portuguesa, e também o desinteresse de alguns donatários, porque como eles precisariam investir o próprio dinheiro nessa colonização, muitos nem se interessaram em tomar posse das terras, sequer chegaram a vir para essa região. Então, observando que o sistema de capitanias hereditárias não estava indo do jeito que se esperava que fosse, né? O governo de Portugal, o rei Dom João III, ele acaba criando o sistema de governo geral, que atuaria de forma simultânea, né? Ele não extinguiu as capitanias hereditárias, mas existiu ao mesmo tempo que continuaram existindo as capitanias, porque veja que houveram capitanias que deram certo, então ele entra como um complemento a essa forma de ocupação. O cargo de governador-geral exigia alguns deveres, que eram os seguintes: cuidar da colonização e da justiça, organizar as rendas, nomear funcionários para as capitanias, incentivar a lavoura de cana-de-açúcar, procurar metais preciosos, defender os colonos, explorar o pau-brasil. Para isso, o governador-geral ele contava com alguns auxiliares diretos, alguns funcionários
que o ajudavam, né, nessa situação, que eram os seguintes: o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele organizou um núcleo urbano que se tornou a primeira cidade do país e capital da colônia, Salvador. Em seguida veio Duarte da Costa, que trouxe mais colonos e também jesuítas, responsáveis pela catequização dos indígenas. Dentre esses jesuítas, o padre José de Anchieta. Durante o governo de Duarte da Costa, ocorreu uma invasão francesa na região do Rio de Janeiro, na faixa do litoral, né, da cidade onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí os franceses, eles tinham a intenção de fundar uma colônia, né, na América. E aí eles chamariam essa região de França Antártica. Para isso, eles contaram com o apoio dos indígenas, especialmente a tribo dos Tamoios. E esses indígenas acabaram dificultando a expulsão dos franceses da região. Essa expulsão só vem acontecer quando o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega interferem junto aos indígenas para que eles dissolvam essa aliança que eles fizeram com os franceses. E aí os franceses ficam mais vulneráveis aos ataques dos portugueses e são finalmente expulsos. Só que isso só ocorre no governo do Mendes Sá, que foi o governador-geral seguinte a Duarte da Costa. Então veja que os franceses, eles permaneceram por um bom tempo. O Mendes Sá, ele também foi responsável pela criação das missões ou reduções, que eram aldeamentos chefiados pelos jesuítas, responsáveis pela catequização dos indígenas. Só que nisso, essas missões ou reduções, elas entram em conflito, né? Elas criam uma situação de impasse com os colonizadores. Por quê? Porque os jesuítas não queriam que se escravizassem os indígenas. Já os colonizadores, os donos de engenho, eles queriam usar essa mão de obra indígena. E aí, para a coroa portuguesa, era importante sim esse processo de catequização dessa população. E aí, esse impasse só vai ser resolvido no ano de 1570, quando a coroa portuguesa estimula o tráfico de africanos escravizados para suas colônias na América. O sistema de governo geral durou mais de 2 séculos e, ao longo do seu tempo de duração, passou por algumas remodelações de forma a se tornar mais eficiente. O que acontece? No ano de 1572 até o ano de 1578, a coroa portuguesa dividiu o governo da colônia em 2. O governo do norte, com sede em Salvador, e o governo do sul, com sede no Rio de Janeiro. Só que isso acabou não se mostrando muito eficiente e o governo foi reunificado novamente e passando a ser a sede novamente em Salvador. Em 1621, a coroa portuguesa criou 2 unidades administrativas para sua colônia, pois o Tratado de Tordesilhas não era mais válido. Por que não era mais válido? Porque estava no período da União Ibérica. E o que era essa União Ibérica? Bom, isso são cenas dos próximos capítulos, vamos estudar isso na próxima aula. O que interessa saber agora é que essas unidades administrativas se dividiam em estado do Grão-Pará e Maranhão, que ia da Amazônia até o Ceará, e o estado do Brasil, que era entre Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Esse período, né, essa divisão, ela durou até 1774. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!